Bom dia, meus queridos. A aula hoje é sobre triângulos. Vamos adentrar no mundo da geometria plana. Então vamos começar aqui pela definição, né? Triângulos. Definição. Dados três pontos A, B e C não colineares, a reunião dos segmentos AB, AC e BC chama-se triângulo ABC. Esse símbolozinho aqui, triângulo. A união do triângulo com o seu interior é chamada de região triangular. Então vamos ver isso aqui. Os três pontinhos, a gente liga os três pontinhos através de segmentos de retas e você tem essa região cinza aqui junto com os segmentos chamada região triangular. O lado são esses segmentos de reta. Aqui nós temos três lados, evidentemente, um triângulo. O lado AC, o lado AB e o lado BC. Vértices são os pontinhos, né? A, B, C é que a gente chama de vértice do triângulo. E esses lados, em cada vértice, formam um ângulo, que a gente chama de ângulo interno do triângulo. Todo triângulo tem três ângulos internos. Se a gente prolongar um desses lados, ou qualquer um desses lados, a gente vai ter o elemento chamado ângulo externo, que mais na frente nós vamos trabalhar, mas devido à sua construção que nós estamos vendo aqui, a soma do ângulo interno com o seu ângulo interno adjacente, vizinho aqui, sempre dará 180 graus. Então é isso. É o que nós temos como definição e os elementos de um triângulo. Então vamos aqui a essa relação. Relação entre os ângulos internos de um triângulo. A gente tem aqui um triângulo, SOL, o triângulo Sol, e vamos destacar aqui os seus três ângulos internos, em verdinho, vermelho e laranja. Essa relação é uma relação conhecidíssima que fala da soma dos ângulos internos desse triângulo. E a gente sabe que essa soma dos ângulos internos dá 180 graus. Mas por quê, né? Então vamos aqui, vou chamar a medida desse ângulo de A, esse outro de B e o terceiro de C. Vou traçar uma reta aqui passando pelo lado SO e uma paralela a ela passando pelo vértice L. Então nós temos aí um sistema de retas paralelas cortadas por transversais. Isso a gente já estudou antes. E aí a gente sabe que esse ângulo verde aqui, por exemplo, A, e esse outro verde aqui são o que a gente chama de alternos internos. E num sistema de retas paralelas, eles têm medidas iguais. Aquele ângulo ali em cima mede A. Da mesma forma aqui do lado direito, com o ângulo laranja de medida C, alternos internos também, que portanto são iguais. C e C. E aí a gente formou aqui, com esses três ângulos, um ângulo raso, que mede 180 graus. O que mostra que a soma desses três ângulos A, B e C, ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo, é igual a 180 graus. Até porque nós podemos fazer isso com qualquer triângulo e com qualquer um dos lados do triângulo. Então, novamente, a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus. Então vamos aqui, gente, um exercíciozinho que envolve essa relação que a gente acabou de estudar, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Temos aqui nesse exercício, né? Os três ângulos de um triângulo têm expressões respectivamente aqui. Primeira, 5x menos 40, 2x mais 20 graus e 3x. Cada expressão dessa representa um dos ângulos internos de um triângulo. Determine o valor de x e as medidas dos três ângulos desse triângulo. Então, a gente pegar aqui o ângulo 1, vamos chamar de A1, mais o ângulo 2, A2, mais o ângulo 3, nós podemos dizer, pelo que a gente já estudou, que isso aqui é igual a 180 graus. Substituindo o ângulo 1, está ali a expressão 5x menos 40 graus. O ângulo 2, substituindo, mais 2x mais 20 graus. E o ângulo 3, 3x. Tudo isso igual a 180 graus. Somando o pessoal aqui que tem variável, 5x mais 2x mais 3x, nós temos 10x. Somando menos 40 mais 20, nós temos menos 20. Tudo isso igual a 180 graus. Usando aqui o princípio do equilíbrio aditivo, a balança, vamos somar 20 graus em ambos os lados da equação. 10x menos 20 mais 20, zera o menos 20 com mais 20, fica apenas 10x.
180 mais 20 fica 200. Agora, dividindo, né? Princípio agora multiplicativo, dando a divisão. Dividindo ambos os lados por 10, nós teremos x igual a 20 graus. Então, esse é o valor de x, 20 graus. Então, vamos lá. Passando aqui a retinha. Vamos determinar o ângulo 1. O ângulo 1 vai ser 5x, porque o valor de x é 20 graus. Menos 40. E aí, 5 vezes 20? 100. Tirando 40. 60 graus do primeiro ângulo. Segundo ângulo. 2x, só que o valor de x, 20 graus. Mais 20. 2 vezes 20, 40. Mais 20, 60. Olha, coincidência. Dois ângulos, 60 graus. Então, a gente já pode dizer que o terceiro é quanto? 60 graus. Porque a soma dos três tem que dar 180 e esses dois aqui já dá 120. Mas, para conferir, vamos para a expressão. O terceiro ângulo é 3x. E, de novo, x é 20 graus. Então, 3 vezes 20, 60 graus. Então, é um triângulo onde os três ângulos são iguais. Já nós vamos ver que esse triângulo é um triângulo equilátero. Muito bem. Muito bem. Vamos agora a outra relação entre os ângulos de um triângulo. Relação entre os ângulos externos de um triângulo. Então, vamos aqui ao triângulo MNP. Desenhar seus lados assim, de forma que a gente visualize três ângulos externos, um em cada vértice. Verdinho, vermelhinho e laranja. Quanto será a soma desses três ângulos externos? Chama esse aqui de ângulo AE, A de A e E de externo, BE também, B de externo, e CE. Para poder descobrir o valor desse danado, vamos pegar os internos aqui, correspondentes. A, B e C. Pronto. Cada par de ângulo desse aqui, verdinho, o externo e o interno, a gente sabe que dá 180 graus. Concorda comigo? Então vamos aqui. Esse interno com seu externo, esse interno com seu externo e esse interno com seu externo, cada um deles 180. Então, 3 vezes 180. Aí agora eu mudei apenas a ordem. A adição é comutativa, não tem problema. Botei primeiro A, B e C aqui. E depois AE, BE e CE, os três externos. Primeiro os internos, depois os externos. E 3 vezes 180 graus, 540 graus. A gente já sabe que esses três internos é igual a 180. Então, esses três eu substituo por 180 e repito aqui o A externo, mais o B externo, mais o C externo que eu quero descobrir. Pronto. Tirando 180 dos dois lados, aqui vai ficar 360 graus. Então, é isso. A soma das medidas dos ângulos externos de um triângulo é 360 graus, sempre. Agora que sabemos que a soma dos ângulos externos de um triângulo é igual a 360 graus, vamos falar do famoso teorema do ângulo externo, tá bom? Então vamos observar aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, no verdinho, que o ângulo interno mais o seu externo adjacente somado a um ângulo raso, dá 180 graus. Isso a gente sabe. Outra coisa que a gente sabe é que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Vamos juntar essas duas coisas. Eu tenho que o ângulo interno mais o externo é igual à soma dos três internos, já que tudo é 180, ok? Então, eu tenho essa equação aqui, igualando essa expressão com essa. Agora, eu vou subtrair de ambos os lados o A. Então, eu vou ficar aqui o ângulo externo é igual a B mais C, que são os internos que não são seus vizinhos. Esse é o chamado teorema do ângulo externo. De modo análogo, a gente pode provar que o ângulo externo BE, esse daqui, é a soma desses internos, A e C. E o ângulo externo CE, bem aqui, é a soma dos internos A e B. Então, veja o enunciado do teorema do ângulo externo. A medida do ângulo externo é a soma das medidas dos dois outros internos não adjacentes, não vizinhos. Teorema do ângulo externo. Muito bem. Então, gente, vamos utilizar o teorema do ângulo externo para resolver esse exercício, que diz o seguinte. Na figura a seguir, calcule o ângulo alfa.
Ângulo alfa é um dos 5 ângulos das pontas deste polígono estrelado, né? Tá bom? Então, como é que nós vamos fazer? Vamos observar aqui primeiro esse triângulo. Eu vou botar aqui os vértices. Triângulo A, vem por aqui, para cá, B, e aqui C. Tá bom? Então, esse triângulo ABC, você está vendo aqui, tem dois ângulos internos aqui, 38 e 37 graus. E se a gente prolongar aqui, este ângulo aqui será um ângulo externo desse triângulo, que eu vou chamar de X. E aí a gente sabe, né, que este ângulo externo é a soma desses internos não adjacentes. Então a gente vai dizer aqui que X é igual a 37 mais 38 graus, que vai dar 75 graus. Muito bem. Olha aqui. Oh, beleza. Ficou massa. Agora, vamos aqui, né? Voltando aqui. Vamos pegar outra corzinha aqui. Azulzinho. Pronto. Você tem agora o triângulo que eu vou marcar aqui. D. Puxa para cá. E. Nesse vértice. E vem para cá F. O triângulo DF, do mesmo modo do ABC, você tem dois ângulos internos, 30 e 42, e tem esse ângulo externo aqui. Eu vou chamar de Y. E, de novo, a gente percebe que Y é o ângulo externo, cujos internos são 30 e 42. Então, Y é a soma deles, tá bom? Então, Y vai ser igual a 30 mais 42 graus. Y igual a 72 graus. E X, Y e alfa, que nós estamos procurando, formam os três ângulos de um triângulo. Logo, a soma deles é igual a 180. Então, vai ficar alfa mais X, que está ali em cima, 75 graus, mais Y, que é 72 graus. Isso tudo vai ser igual a 180 graus. Então, alfa mais 75 mais 72, 147 graus. Igual a 180. Pronto. Para determinar o valor de alfa, nós vamos subtrair 147 graus de ambos os lados. Desse lado ficará alfa, pois eu vou tirar 147, e do outro lado, tirando 147, nós ficaremos com 33 graus, que é o valor do ângulo procurado. Tranquilo? Muito bem. Agora vamos falar da classificação dos triângulos, né? Os triângulos podem ser classificados de várias formas. Inicialmente vamos falar aqui a classificação quanto aos lados. Um triângulo pode ser equilátero. O que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é um triângulo que tem os três lados iguais. Pode ser isósceles. O que é um triângulo isósceles? Um triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais. Pergunta que eu faço para vocês. Esse triângulo equilátero é isósceles? Ele possui dois lados iguais? Possui, porque quem tem três lados iguais também tem dois. Então a gente pode dizer que todo triângulo equilátero é isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. E para finalizar, nós temos o triângulo escaleno, que é o triângulo que apresenta três lados diferentes. Agora a outra classificação, quanto aos ângulos. Vamos arrastar aqui um pouquinho. Pronto. Quanto aos ângulos, o triângulo pode ser acutângulo. Um triângulo é acutângulo quando todos os seus ângulos são agudos. Aqui um exemplo. Ângulos agudos são ângulos menores de 90 graus. Aqui um triângulo acutângulo. Três lados aqui, A, B, C. A a gente indica como maior lado. Como saber que A é o maior lado? Porque está de frente para o maior ângulo. Em todo triângulo, o maior lado está sempre de frente para o maior ângulo, o menor lado de frente para o menor ângulo, e assim vai. Olha aqui. No caso do triângulo acutângulo, se você pegar o menor lado e elevar ao quadrado, ele vai ser menor, esse resultado, do que a soma dos outros dois lados elevados ao quadrado. Tá bom? Menor. Agora o próximo triângulo, retângulo. O triângulo retângulo é o triângulo que apresenta um ângulo de 90 graus e os outros dois
são retos. Mais uma vez, se a gente denominar de A a medida do maior lado, nós vamos ter aqui uma igualdade. No caso do acutângulo, é uma desigualdade, e aqui uma igualdade, que é muito conhecida, né, como o Teorema de Pitágoras. Tá bom? Então, o maior lado ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois. No caso do triângulo retângulo, esse maior lado tem nome, né? Hipotenusa. E os menores lados, catetos. E o terceiro triângulo quanto aos ângulos é o obtusângulo. O triângulo obtusângulo é aquele que possui um ângulo maior do que 90 graus. Aqui no nosso exemplo, 117. De novo, se a gente nomear o maior lado por A e os outros dois por B e C, se você pegar o maior lado ao quadrado no triângulo obtusângulo, esse resultado será maior que a soma do quadrado dos outros dois. Tá bom? Então, o Teorema de Pitágoras é uma relação que aparece no triângulo retângulo. No acutângulo fica menor, o obtusângulo fica maior. Interessante, né, gente? Então, vamos lá. Utilizando a classificação dos triângulos, vamos responder esse exercício. Eu tenho aqui um triângulo PMN, ele é isósceles, de base MN. E se P, M e Nzinho são ângulos internos desse triângulo, como representados na figura, então podemos afirmar que suas medidas valem respectivamente quanto? Então você pode verificar, vamos iniciar aqui por N. N é adjacente vizinho a 115 e juntos eles formam um ângulo raso, que mede quanto? 180 graus. Bom, então N mais 115 é igual a 180 graus. Então, eu retirando aqui 115 em ambos os lados da equação, menos 115 graus, eu vou ter aqui só N, e aqui eu vou ter 65 graus. Então, já descobrimos a primeira medida procurada, né, gente? Muito bem. Agora aqui, eu tenho um triângulo isósceles. E um triângulo isósceles, os ângulos das bases são iguais, já que os ângulos dos lados opostos são iguais. Então, M é igual a N, M também é igual a 65 graus. Muito bem. E agora, para finalizar, o P. P, M e N, os ângulos internos de um triângulo, a soma deles dá 180. Então, P mais M, que é 65 graus, mais N, que é 65 graus, teremos 180 graus. 65 mais 65, 130 graus, igual a 180 graus. Retirando 130 em ambos os lados, nós teremos P igual a 50 graus. Pronto. Então, aqui o valor dos três ângulos, e aí agora nós podemos afirmar que o item verdadeiro é, vamos ver qual é a ordem, P primeiro, 50, 65, 65, item A. Joia! Muito bem, gente. Até a próxima. Mais um exercício aqui. Um triângulo tem os lados medindo 17 centímetros, 20 centímetros e 25 centímetros. Esse triângulo é acutângulo, retângulo ou isósceles. Então, observando no conteúdo anterior, a gente nomeia o maior lado de A, esse aqui será o A, os outros dois de B e C. E aí nós vamos pegar o maior lado e elevar ao quadrado. Então, vou pegar 25 e elevar ao quadrado. Vou pegar os outros dois lados, 17, elevar ao quadrado. O outro lado, 20, elevar ao quadrado. E vou somar. Então, vamos fazer isso. 25 ao quadrado. 25 vezes 25, 625. 17 ao quadrado. 17 vezes 17, 289. Professor, não sei fazer. Você pode multiplicar? Posso sim, rapaz. 17 vezes 17. 7 vezes 7, 49, é 4. 7 vezes 1, 7 e 4, 11. Agora, 1 vezes 7 é 7, aí bota aqui embaixo do 1. 1 vezes 1 é 1. Pronto, aí agora é só somar. Acho 9. 1, 7 dá 8. 1 mais 1, 2. 17 vezes 17, 289.
20 vezes 20 é fácil. 2 vezes 2, 4. E coloca os dois zeros, um de cada 20. Pronto, vamos somar. Repetir aqui, 625. E vamos aqui, 289 mais 400, 689. E aí aqui, você coloca o quê? Maior ou menor? Menor, né? 625 é menor do que 689. Então aqui é menor, aqui é menor. E quando é menor, a gente diz que o triângulo é acutângulo. Todos os seus ângulos são agudos. Acutângulo. Vamos verificar isso geometricamente, com a ajuda do GeoGebra. Então decora aí, 17, 20 e 25. Vamos criar aqui um arquivo novo no GeoGebra. E vamos desenhar esse triângulo. Tá bom? Então, observe. Tudo em branquinho aqui. Vamos pegar a nossa caixa de ferramenta aqui que sumiu. Muito bem. E aí vamos lá. Primeiramente, vamos pegar um lado medindo qualquer um dos valores lá. Vou botar o maior aqui embaixo, 25. Pronto. Então aqui eu tenho um lado que mede 25 centímetros. Olha como ele é grande. Ó. Vamos aqui com a ajuda do zoom, diminui um pouquinho esse negócio. Pronto, tá aqui. Agora vamos colocar aqui uma circunferência com raio 17. 17. Pronto, circunferência 17. E o outro aqui nessa pontinha com raio 20. Elas vão se interceptar. Bem aqui nesse pontinho. Bom, e aí a gente tem então o triângulo com lados 17, 20 e 25 centímetros. E ele é acutângulo. Vamos mostrar agora. Seus ângulos são todos agudos. Este ângulo aqui mede 84,6 aproximadamente. Esse daqui. E note que ele é o maior, porque ele está de frente para o maior lado que mede 42,61. E por último, esse daqui, medindo 52,79. Três ângulos agudos, triângulo acutângulo. Mais um teorema que refere-se a triângulos. A chamada condição de existência de um triângulo, ou teorema da desigualdade triangular. Será se qualquer três medidas de segmentos de reta que você pegar forma um triângulo? Se você pegar um segmento de 5 centímetros, 10 centímetros e 20 centímetros, será se você unindo pelas extremidades, você consegue formar um triângulo? Então, esse teorema versa sobre isso. Então vamos observar aqui. Tá aí, condição de existência de um triângulo. Então eu tenho aqui um segmento de tamanho 7, um de tamanho 2 e um de tamanho 4. Observe, por mais que eu tente ligá-los aqui, a extremidade do 2 com a extremidade do 4, não vou conseguir. Eu não tenho como formar um triângulo com essas medidas. Então as medidas 2, 4 e 7 na mesma unidade não formam o triângulo. E aí você pergunta, e quando é que forma, professor? E aí entra essa condição aqui que a gente fala, condição de existência de um triângulo. Ela diz o seguinte, ó, já vou pegar esse outro lado aqui, mede 3, vou substituir, vou botar o 2 para cá e vou pegar o 3 para cá. Será que agora eu consigo formar um triângulo? Será que eu consigo ligar aqui, ó? Vamos baixar aqui, vamos baixar aqui. Oh, parece que está unido, né? Não está não. Se eu der um zoom, não está não. Porque na realidade só vai unir quando chegar aqui, pois 3 mais 4 é igual a 7. Qualquer levantamento que eu faça aqui, ele solta. E aqui em cima da linha não vale, né? Porque para você ter um triângulo, você tem que ter 3 pontos alinhados. Tá bom? E aí? Então, professor, vamos botar um lado um pouquinho maior. Então, eu vou tirar o 3 e agora eu vou botar o 4. Agora sim, ó. Dá para eu arrumar um lugar aqui onde esse rapaz vai emendar com esse. Então, se eu pegar 3 medidas, uma de lado 4, outra de lado 4 também, por exemplo, e outra de lado 3, ou 7, perdão, eu terei um triângulo. Então, qual é a diferença? Por que agora deu para formar um triângulo e assim não deu? Hein?
É o que a gente chama de condição de existência de um triângulo. Para que você tenha um triângulo, através de 3 medidas, a soma de quaisquer duas delas tem que ser maior que a terceira. Então, se eu chamar as medidas de A, B e C, do lado de um triângulo, A mais B tem que ser maior do que C, B mais C tem que ser maior do que A, e C mais A tem que ser maior do que B. Ok? Então, vamos aqui a esse problema que envolve a condição de existência de um triângulo. Ele diz o seguinte: uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos, e pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. Então você tem aqui um triângulo, se você contar tem 17 palitos, e um dos lados, eu acho que esse aqui de baixo tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 palitos. Tá bom? A quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que podem ser construídos é... Então, por exemplo, vamos botar aqui. Isso aqui, ó, 6. Aqui, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Isósceles, né? E aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, 17 palitos. E um dos lados ninguém não sei. Mas se a gente disser que um dos lados é A, outro lado é B, e o terceiro lado é 6, como ele disse, e a soma desses palitos, que são as medidas dos lados, tem que dar 17, a gente vê que A mais B, que é a soma dos lados que a gente não sabe, tem que dar igual a 11, não é isso? Já que aqui tem 6, para 17 falta 11. E aí a gente vai para as várias possibilidades que a gente tem, né, agora, para os lados de um triângulo. Vamos fazer uma tabelinha aqui para pensar melhor, tá bom? Lados. A, B, C. Bem, esse aqui é 1, esse aqui tem que ser 10. E aqui, evidentemente, 6. Tá bom? Esse aqui é 2. Aí aqui vai ser quanto? 9. E aqui, 6. Se aqui é 3, aqui nós vamos ter 8. E aqui, 6. Se aqui é 4, aqui nós vamos ter 7. E aqui, 6. Que a soma tem que dar 17. Continuando aqui embaixo, isso aqui é 5. Aqui tem que ser 6. E aqui 6. Se aqui é 6, aqui vai ser 5. Aí já começa a repetir. Então as possibilidades que nós temos é essa. O que a gente continuar aqui vai ser permutação das que nós já temos aqui. Mas aqui nós temos outro problema. Por exemplo, um triângulo de lados 1, 10 e 6 existe. Tá? Então vamos mudar a corzinha aqui da caneta para a gente ver. Se você pegar aqui 1 mais 6, é menor do que 10. Então, esse triângulo aqui não existe, porque pela condição de existência de um triângulo, a soma de dois lados tem que ser maior do que o terceiro. Se você pegar agora aqui, por exemplo, os dois menores sempre, 2 mais 6 é menor do que 9. Então, esse triângulo aqui não existe. Se você pegar aqui os dois menores, 3 mais 6 é maior do que 8. Olha aí as coisas melhorando. Então, se 3 mais 6, que é 9, é maior do que 8, se você pegar 3 mais 8, vai ser maior do que 6. Se você pegar 6 mais 8, evidentemente que será maior do que 3. Então, esse triângulo aqui existe e obedece às condições do problema. Então, primeiro triângulo. 4 mais 6, os dois lados menores. 4 mais 6 é maior do que 7. E, evidentemente, 4 mais 7 é maior do que 6. E 6 mais 7 é maior do que 4. Então, mais um triângulo que existe. E o último aqui, que é esse que está representado aqui, também existe. Já que 5 mais 6 é maior do que 6. E 6 mais 6 é maior do que 5. Então, nós temos 1, 2, 3 triângulos, certo? A quantidade máxima que nós podemos formar, tá? Com essas condições. E resposta item A. Ok, minha gente? Muito bem. Agora temos um triângulo aqui ABC e vamos falar das sevianas notáveis e seus pontos de interseção. Seviana é um segmento que sai de um vértice de um triângulo
e intercepta o lado ou prolongamento do lado oposto. A primeira seviana notável é chamada mediana. E para falar de mediana, tem que falar de pontos médios dos lados. Aqui nós temos os 3 pontos médios desse triângulo ABC. Esse ponto D divide o lado BC em exatamente 2 segmentos iguais, o E divide o lado AB em 2 segmentos iguais e o F o lado AC, tá bom? Quando você liga cada um dos vértices ao lado oposto, ao ponto médio do lado oposto, você tem uma mediana. Então, esse segmento aqui é a mediana, esse aqui é outra, esse aqui é outro. Então, é evidente que todo triângulo possui 3 medianas, já que possui 3 lados. E aí você pode dizer que, ó, professor, que coincidência, elas estão se interceptando aqui no mesmo ponto. Mas isso não é uma coincidência, é uma propriedade da seviana, certo? As medianas de um triângulo sempre se interceptam no único ponto. E esse ponto tem nome, gente, é o baricentro, tá? O baricentro significa centro de pressão, centro de massa. Se você for trabalhar com um triângulo homogêneo, agora falando fisicamente, esse ponto aqui é o ponto de equilíbrio do triângulo, tá bom? Chamado baricentro. Ele tem uma propriedade também geométrica. Você pega aqui a mediana AD, você está vendo que ela está dividida em 2 pedacinhos, GD e GA. GA é maior do que GD, você pode ver aqui. E não é só maior, é exatamente o dobro. Então, se GD mede 4, GA mede 8. Se GE aqui medir 3, por exemplo, GC vai medir 6. Se GB aqui medir 10, é porque GF era 5, tá bom? Então, o baricentro divide a mediana em 2 segmentos proporcionais a 1 e 2, tá bom? E para finalizar aqui, que eu não falei, vamos deixar só os pontos médios, os segmentos médios de um triângulo. Quando você une os pontos médios de um triângulo, você cria segmentos chamados bases médias do triângulo, tá bom? Também chamados segmentos médios. E cada um segmento desse é a metade do segmento que ele é paralelo, porque eles são paralelos aos lados opostos. Então, ED é a metade de AC, FE é a metade de BC e FD é a metade de AB, tá bom? Beleza. Agora vamos falar das alturas. O que é uma altura? A altura é o segmento que sai do vértice oposto e chega no lado oposto do triângulo, formando o ângulo de 90 graus. Pessoal, mediana e altura não é a mesma coisa? Não. Se você está aqui as medianas, note que não é obrigado chegar no meio a altura. E nem a mediana é obrigado chegar formando um ângulo de 90 graus. Elas são distintas. As alturas também se encontram no único ponto. E esse ponto é chamado de ortocentro. Centro das ortogonais. Ortogonal é sinônimo de perpendicular, tá bom, gente? Então, temos aqui as 3 alturas de um triângulo. As alturas têm uma característica importante. Ó. Se o triângulo é acutângulo, o ortocentro, o ponto de encontro das alturas, é dentro do triângulo. Se ele for um triângulo retângulo, os catetos funcionam como a altura do triângulo. E aí o ortocentro fica sobre o vértice do ângulo reto. Se for aqui, ou lá em cima também. E se o triângulo tiver um ângulo maior do que 180, ele for obtusângulo, vejam, as alturas serão prolongamentos. Elas não estão aparecendo aqui porque não estou interceptando mais no lado, mas você prolonga aqui e elas se encontram do lado de fora do triângulo. Então, quando o ortocentro for exterior ao triângulo, esse triângulo é obtusângulo. Tá bom, gente? Vamos falar da terceira seviana, as bissetrizes. Uma bissetriz, ela sai do lado oposto dividindo o ângulo ao meio. Professor, mas se ela divide o ângulo ao meio, ela também não divide o lado? Não. Se eu botar aqui as medianas, elas são parecidas, mas dependendo do triângulo que eu pegar, ó, dá uma diferençazinha de mediana, pontos médios, vamos botar aqui os pontos médios, para bissetriz. Vamos já ver uma condição para elas coincidir, mas não coincidem obrigatoriamente, tá bom? Então, as bissetrizes dividem os ângulos aqui de onde elas saem em partes iguais, tá? E também se interceptam no único ponto, o ponto chamado incentro. Aqui os ângulos, né, a gente pode botar para ver. Incentro. Professor, essa palavra, eu sei que o prefixo in significa dentro. Então, isso aqui é centro de dentro? Sim. Todo triângulo ele tem um círculo inscrito. Um círculo que está dentro do triângulo e tangencia os lados, ou seja, toca nos lados apenas uma vez. E o centro desse círculo inscrito é o ponto de encontro das bissetrizes, é o incentro. Está aqui ele. Todo triângulo tem o seu.
E você vai achar esse círculo através do seu centro, o I-centro. Tá bom? Pronto. Agora, vamos falar de uma reta interessante, que não é necessariamente uma serviana, pois ela não é obrigada a sair do vértice. A obrigação da mediatriz é dividir o lado ao meio. Se você botar os pontos médios aqui, ela coincide, ela passa no meio, e formando ângulos de 90 graus, sendo perpendiculares, que nem a altura, mas não saindo do vértice. Então chama-se mediatriz. E também se encontram num único ponto, chamado circuncentro. O circuncentro de um triângulo significa o centro agora do círculo circunscrito, o círculo que passa pelos vértices desse triângulo. Tá bom, gente? Então, a mediatriz, ela divide, certo, o lado ao meio e forma ângulo de 90 graus, mas não é obrigada a passar pelos vértices. Se o triângulo for retângulo, aqui é uma coisa interessante, a mediatriz fica sobre a hipotenusa, toda vida que o triângulo é retângulo. Tá bom? Ok? Muito bem. E aí você pode perguntar, professor, e não pode coincidir, por exemplo, a bissetriz não pode coincidir com a altura, que por sua vez não pode coincidir com a mediana? Pode, gente, elas podem coincidir, elas são diferentes. E quando é que elas coincidem? Elas coincidem quando o triângulo é isósceles. Veja aqui. Se o triângulo é isósceles, tem dois lados iguais, a mediana, a bissetriz e a altura e mediatriz se confundem, tá bom? Quando o triângulo é isósceles. Ah, pessoal, mas eu achei que elas iam coincidir todas. Sim, elas podem coincidir. Veja aqui os pontos de interseção, tá bom? Eles podem coincidir todos, sim. Se o triângulo mais do que isósceles, é equilátero. Isso é difícil aqui, mas a gente consegue. Pronto. Quando coincide tudo, a gente diz que o triângulo é equilátero. Não está 100% não, mas eu consigo melhorar ou piorar aqui um pouquinho. Deixa mais para cá. Eita, aqui está piorando. Subir aqui. Agora para cá. Olha aí. Coisa melhorando aí. Vamos aqui. Vamos achar. A tarefa é difícil, assim, a olho nu. Mas, quando eles coincidirem, a gente diz que o triângulo é equilátero. Tá bom, gente? Um abraço. Então, vamos à resolução desse exercício aqui. Sendo G o baricentro do triângulo ABC, determine os valores de x, y e z, dado que DG é igual a 19 cm, EG igual a 20 cm e CG igual a 56 cm. Então, como podemos ver na figura, nós temos as três medianas do triângulo ABC. Medianas, elas chegam no ponto médio do lado, né? Esses pontos D e F dividem o lado ao meio. E o baricentro tem essa propriedade, ele divide a mediana em duas partes, onde uma é o dobro da outra. Então, y aqui é o dobro de 20. Então, y é igual a 2 vezes 20. Y igual a 40 centímetros. O x, a mesma coisa aqui, ó. Se DG é 19, AG será o dobro de 19. Então, x é igual a 2 vezes 19, igual a 38 centímetros. E z é o contrário. Observe, x, a medida de x e de y são a parte que sai do vértice. Já o z aqui, ela chega no lado. Quem sai do vértice é o segmento aqui que mede 56. Então, ele é que é o dobro. Então, z é a metade. Então, z é a metade de 56. É só esse cuidado que vocês têm que ter. Um é o dobro do outro e o outro é a metade do 1. Certo? Então, até a metade de 56, 28 centímetros. Então, as medidas de x, y e z estão aí conforme o pedido. Mais uma questão aqui. Sendo H o ortocentro de um triângulo ABC,
e BHC igual a 150 graus, determine A. Então vamos começar desenhando um triângulo ABC aqui. ABC. Bem, aqui o triângulo ABC. Pessoal, por que o senhor desenhou assim esticador e tudo mais? A gente já sabe as medidas, né? Nós já resolvemos a questão. Mas você pode desenhar um triângulo ABC qualquer, não tem problema. Agora nós vamos construir esse ângulo aqui, BHC 150 graus. Lembrando que a H é o ortocentro de um triângulo ABC. E ortocentro é o ponto de encontro das alturas. Eu vou traçar apenas duas. Aqui parte de B e aqui parte de C. A terceira não tem necessidade, tá? Já que eu quero marcar esse ângulo aqui, BHC. Então, primeira altura nós vamos chamar de BD. E a altura, 90 graus, não é verdade? Segunda altura, CE, também 90 graus. Se encontra aqui, no ponto H, o ortocentro. Se eu for traçar a terceira altura, vai passar por H também. Mas não há necessidade de desenhá-la, não é verdade? E aqui a informação do problema, que este ângulo BHC, H aquele letrinho do meio, 150 graus. E agora ele quer que eu determine aqui essa medida do ângulo A aqui em cima. Aí a gente observa que AEHD é uma figura de 4 lados, um quadrilátero. E se a gente usar uma propriedade que nós vamos ver mais na frente, mas eu vou falar para vocês agora, vai ficar fácil, que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. É igual a 360 graus. Se você não sabia, depois nós vamos demonstrar numa aula de polígonos, ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou transportar esses 150 graus aqui para cima. Ó. Eles são ângulos opostos pelos vértices, então a medida é a mesma. Tá bom? E aí eu quero descobrir este ângulo aqui, que eu vou dizer que a medida é alfa. Bem, se aqui embaixo é 90 graus, isso aqui é um segmento de reta, aqui em cima também é 90 graus, ok? Mesma coisa aqui do outro lado. Ó. Então nós temos um quadrilátero, você conhece 3 ângulos e quer saber o valor do quarto. E sabe que a soma é igual a 360 graus aqui. Então, os 4 ângulos, os 3 que você conhece e mais o que você desconhece, igual a 360 graus. Somando tudo aqui, nós temos 330. Então, alfa mais 330 igual a 360 graus. E tirando 330 de ambos os lados, nós temos que alfa é igual a 30 graus, que é o valor que nós estávamos procurando para o ângulo A. Tá bom? Outro exercício interessante. Vamos lá. Em um triângulo ABC, os ângulos A e B medem, respectivamente, 86 e 34 graus. Aqui, o ângulo A 86 e o ângulo B 34 graus. E aqui o vértice C. Determine o ângulo formado pela mediatriz relativa ao lado BC e pela bissetriz do ângulo C. Então vamos lá. Primeiro, o que é mediatriz? Mediatriz é a reta que divide o lado ao meio, formando o ângulo de 90 graus. Então vamos desenhar ela aqui. Ponto D, DC igual a DB, são iguais. E esse ângulo é de 90 graus. Pronto. Aí os dois tracinhos para indicar que os lados são iguais. Então essa é a mediatriz. Agora a bissetriz. O que é que a bissetriz faz? Divide o ângulo ao meio. Ela vai dividir esse ângulo C ao meio. Tá bom? Quanto mede esse ângulo C? Ela se encontra aqui em E. Tá bom? Ele quer esse ângulo aqui que nós vamos chamar de alfa. Pronto. Então, como eu estava falando, essa bissetriz dividiu o ângulo aqui ao meio. Que ângulo? Bem, os 3 ângulos tem que dar 180. Se eu tirar os dois, sobra o terceiro. Então, tirando 86 e 34, 86 mais 34 é 120. Então, tirando 120, vai sobrar quanto? 60. Então, ângulo C é 60. O que é que a bissetriz vai fazer com 60? Dividir em 2 ângulos de 30. Muito bem. E aí, o ponto E aqui de encontro dessas duas retas, bissetriz e mediatriz, forma o triângulo CDE, onde esse ângulo é 90, porque é a mediatriz, esse ângulo é 30, por causa da bissetriz, e esse ângulo é o que nós vamos descobrir que é alfa. Os 3 juntos tem que dar quanto? 180 graus, está aqui. Pronto, 30 mais 90, 120. Retira 120 dos dois lados, o ângulo que nós estamos procurando, 60 graus.